Tá com a Só ligar aí do ladinho lá. Tem gente aí? Vamos ver se estamos ao vivo. Tá ligado, estão me escutando. Tá o azulzinho tá ligado. Estamos ao vivo. Oi, gente, boa Tem noite. 2 pessoas assistindo, uma delas sou eu, porque eu liguei ela. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Ó, já tem gente dando boa noite aqui. Boa noite, povo. boa noite. Vai chegando, Boa vai dando noite. Boa noite, a gente gosta de dar boa noite no chat. Isso, que é só para dar um tempinho do povo chegar. Olha, então já vamos dar boa noite pro pessoal que tá Boa chegando noite, aqui. boa noite, boa Boa noite. noite. Edmara, Oi, Edmara. a Juliana, que tá Oi, de São Ju. Paulo. Oi, Ju, que Marcelo, legal. que também fala de São Paulo. Oi, A Marcelo. Viviane do Rio de Janeiro. Ó, uma Olha, carioca. tá É chegando isso um pouco aí. Quem é minha seguidora, levanta a mãozinha aí, Isso, só para eu avisa saber. pra gente. A Juliana disse que está tá na idade da boa ideia, 51 e não Aê, amiga, é isso aí. Amiga, ano passado eu carimbei uma boa ideia. Esse ano, né, a gente vai para 5.3. Mas é uma boa idade, assim como qualquer uma outra. E não esqueçam do like, o Marcelo tá aqui Isso. lembrando todo mundo. Gente, ó, não esquece do like, compartilha com as amigas, entendeu? Vai falando pro povo. Quem vocês sabem que é seguidora da Paty, já avisa nos aí, grupos. Seguidora da Paty, conhecendo vocês três. Olha! Ó, Oi, Ju, essas são as minhas amigas, Vamos assim. vamos nos apresentar, tá? Rejane, a Paty que vocês já conhecem, Rosana. Natália. tá? Então estamos aqui hoje para conversar sobre as nossas E se fases. vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de cada uma delas, principalmente quem é minha seguidora, a nossa primeira live foi de apresentação, então cada uma falou um pouquinho, né, sobre quem é, o que faz. A segunda live, sugiro que assistam também, que a gente falou um pouco de libido, o que cada uma acha, o que é, o que causa, o que não é. Então, a live tá super bacana. Então, toda semana a gente vai trazer um assunto diferente e hoje a gente vai falar em nossas fases da menopausa. E então eu vou puxar o assunto aqui para depois cada uma Pode falar. Então, só falando bem rapidinho, gente, menopausa a gente sabe que é um assunto, infelizmente, muito cercado de tabus. É tão engraçado, né, que quando a gente ficou mocinha, quando desceu a nossa primeira menstruação, que se chama menarca, a gente ficou com vergonha também. A mãe da gente, ficou, queria anunciar para todo mundo, né? Foi sua mãe que veio conversar contigo quando tu teve Não, a primeira minha mãe, menstruação? gente, a minha mãe não conversou nada comigo. A minha criação é totalmente patriarcal, a minha mãe não falou nada. Eu fiquei até com vergonha de falar para ela também quando eu fiquei mocinha. Minha mãe foi bem diferente. Mas tá? você sabia que ia acontecer? Eu sabia, né? Tá, Eu sabia. Sério? É por isso que Eu tô também não falando. sabia. Eu não sabia, eu levei um susto quando eu vi aquela coisinha estranha na calcinha e eu olhei e disse... Aí eu chamei minha mãe, porque eu achei que eu tivesse doente, machucada, alguma coisa assim. Minha mãe, calma, filha, me ajudou a limpar ali as coisas, mas quem veio conversar comigo foi meu pai. Por isso Olha que eu te perguntei interessante. se você... 12, eu acho. 12 tinha foi 14 cedo. Anos, estava Eu na também, praia. com essa Eu tava idade. E na comentei, era meu pai que estava próximo de mim, tava fui eu na que comentei. Eu comentei com ele, porque eu não sabia o que estava acontecendo, comentei com os dois. Mas aí os dois ficaram felizes, né? Vieram assim me contar o que estava acontecendo. Mas pra mim foi bem tranquilo, eu tinha 14 anos. A recém tinha feito 14. Eu fui com 10 anos no dia da minha primeira comunhão. Eu não lembro o que eu fiz nesse dia, mas enfim, eu mal sabia usar absorvente, aí usei aquele absorvente horroroso. Enorme, Então, né, Paty? Resumindo, então, a nossa primeira menstruação se chama menarca. A nossa última menstruação se chama menopausa. Então, como é que eu sei que eu estou na menopausa? É quando a gente para de menstruar por 12 meses. Aí sim ela é confirmada. E a partir do momento que eu fiquei 12 meses sem menstruar, eu já estou no pós-menopausa, que é o meu caso. Então, voltando a essa questão da menopausa, a gente sabe que infelizmente é um tema cercado por muitos tabus, mas por que existem muitos tabus? Porque existe muita desinformação. Né, principalmente há tratamentos. É que as nossas mães também nem sabiam, eu acho que elas nem se davam conta dessa questão da menopausa. Por isso que a gente não foi preparada para isso.
A menopausa para mim chegou de surpresa. Eu sentia vários sintomas, eu não fazia ideia que eram sintomas. Eu fui saber que algo estava acontecendo diferente comigo porque eu perdi metade dos meus cabelos, a minha pele ficou extremamente ressecada da noite para o dia, eu não tive fogachos, então fogachos para mim não é parâmetro, né? E foi assim que aconteceu. Aí eu passei na ginecologista também, ela disse, não, tu tá ótima, tu tá maravilhosa, porque a minha vitamina D estava explodindo, aí mesmo que ela disse que eu estava ótima, mas passaram-se alguns meses e isso aconteceu comigo. Então, resumindo, a menopausa a gente sabe que é cercada por muitos tabus. Então, agora, para a gente entrar bem nessa questão das fases, eu trouxe até aqui minha coleção de livrinhos. Não, ela tinha os livros dela, que ela vai emprestar tudo pra gente depois. Então, o que eu falo aqui a respeito de menopausa, sintomas, gente, eu não tiro da minha imaginação, é com base na literatura. Então, eu já vou começar até indicando esse livro aqui. O Cérebro e a Menopausa, ele foi escrito por uma neurocientista renomadíssima americana, a Lisa Mosconi. Eu até a sigo esses dias, gente, eu me dei conta, eu estava assistindo uma live dela, ela falando em inglês, eu não entendia nada, mas eu sei que ela falava muito em estilo de vida saudável, né? E ela falou muito essa questão. Então, se tem um livro, se tu quer entender, se tu quer te preparar para a chegada da menopausa, esse aqui vale a pena ler. Então, quando a gente fala em fases da menopausa, se a gente parar para ler, a gente vai ver que a partir dos 35 anos, todas as mulheres começam a ter um declínio hormonal. Ou seja, quando a gente nasce com o número X lá de... Não é óvulos. Ai, ó a cabeça menopausa. É óvulos. É óvulos, sim. Óvulos, sim. A gente nasce com o número X. E à medida, né, que a gente vai desenvolvendo, vai menstruando, a gente vai reduzindo esse número. Aí tem algumas fases da nossa vida, tipo, eu tive 2 gravidezes, então 2 vezes eles foram fecundados, daí a menstruação não desceu. Quando é fecundada, a menstruação não desce, ou seja, né, a gente está grávida. Então, o que vai acontecendo? Ao longo de nossa vida, a gente vai diminuindo a produção de óvulos. Então, a partir dos 35... aí a gente vai começando a produzir menos. E quando a gente entra no 40, é como se a gente ligasse uma luzinha amarela. Não é que a gente vai parar a nossa vida, que a gente está envelhecendo, não é isso. É que, infelizmente, a falta desses hormônios que a gente vai parando de produzir, a gente vai sentindo sintomas. Só que a gente não sabe. Aí a gente acha que é só uma TPM. Eu tô ficando louca, eu não tô dormindo bem, não tá, mas isso não significa, gente, não significa que eu tô ficando velha, que eu tô entrando na velhice, meu Deus, é menopausa. Não é isso. A partir dos 40 é um alerta, da mesma forma que a partir dos 40 o nosso colágeno cai drasticamente. Por que o colágeno cai drasticamente? Porque os nossos hormônios despencam drasticamente. Uma coisa leva a outra. E aqui no livro da Lisa, ela fala assim, ó, detalhadamente, gente, ela explica, ela estudou o nosso cérebro no detalhe. E aqui ela fala que quem comanda o nosso cérebro é o estradiol. E a baixa desse hormônio vai causando alguns sintomas. Perda de memória, alterações de humor. E, gente, tem sintomas que a gente nem faz ideia. Choquinho elétrico, zumbido no ouvido, sensibilidade ao som, coceira no ouvido, palpitação. Então, a partir dos 40, liga uma luzinha amarela na nossa vida. Não é que eu estou ficando velha, não é isso, porque idade não é parâmetro para nada. O que significa isso? É um momento que eu tenho que começar a priorizar a minha saúde, porque eu sei que lá, quando eu estiver próximo aos 50 anos, a menopausa vai chegar. Então, tudo que eu fizer agora a partir dos 40 anos vai refletir positivamente quando eu estiver próxima da menopausa chegar. E nada impede, é porque eu quero engravidar, é difícil. Não, gente. Existe esse certo tabu que diz que a partir dos 40 anos é mais difícil da mulher engravidar. Por que existe esse tabu? Justamente por essa que a gente vai diminuindo a produção dos nossos óvulos. Por isso que é um pouco mais difícil de engravidar, mas nada é impossível, porque tem mulheres aí de 50 e poucos anos que estão com o pé na menopausa, se ela ainda menstrua, ela corre o risco de engravidar. Então eu já falei demais.
Mas é que eu quis, São as três aqui, ó, só prestando atenção e aprendendo tudo. Eu quis fazer uma breve introdução aqui, porque aqui como é cada uma em suas fases, todas elas têm idades diferentes. Então eu vou começar pela Rossana, que ela é a bebê do grupo. Vou falar só um pouquinho do chat aqui, tem uma... Ah, tem pergunta? A sua seguidora, inclusive, se eu não me engano é a Juliana, ela é uma... A gente vai falar sobre isso, mas ela tem a mesma situação que eu. No meu caso, por maus exames, tirei útero, trompas e cólon em 2018. Nossa, maus exames. Gente, olha isso. Apesar de ter ficado com ovários, com os ovários, não desde mais a menstruação. Mas tenho feito acompanhamento anual até o último exame. Ela tem... O que ela falou aqui? Ela também tá com sintomas. Ela disse que não chegou no ápice, mas um dos sintomas. Tá com 51. Deixa eu falar para vocês. Os sintomas de hipertiroidismo, eles se assemelham muito ao de menopausa. Então, tem que cuidar. Se tu é uma mulher 40 a mais, tu vai no endócrino e vai dizer, isso é coisa da tireoide. Calma lá. Tá? É bom verificar porque os sintomas são muito semelhantes. Para vocês terem noção, eu tenho nódulo na minha tireoide. Antes de eu entrar na menopausa e fazer a reposição hormonal, os meus exames de tireoide sempre davam lá em cima, explodindo. Comecei com a reposição hormonal, hoje ele tá ali, ó, 100% perfeito. Então, vou voltar. Agora a Rossana vai contar a fase que ela está, que é bem interessante. Quando ela começou a me contar, eu digo, nossa, amiga. Então, Rossana... Na verdade, a fase eu descobri depois convivendo com a Patrícia, porque foi a que me deu o alerta de que, olha, tu não tá tão insuportável assim. Pega aqui, deixa o microfone. A questão que, pra mim, até como a seguidora aqui da parte Juliana relatou, quando a gente não tem o útero, eu também não tenho, tirei o útero, o colo e as trompas. Conta um pouquinho do teu problema de saúde grave que tu teve, que eu acho que é uma questão importante da gente falar. O que afeta bastante, eu tenho um problema de saúde que hoje está adormecido, que é a mais esferocitose hereditária, que podemos entrar em outra pauta, mas eu tive uma trombose cerebral. E então isso já dá um alerta de que não posso usar mais anticoncepcional, não poderia fazer também uma reposição hormonal, enfim. E eu tirei o útero, o colo e as trompas, justamente por esses problemas de saúde que eu já vinha tendo desde adolescente. Já era para ter tirado isso porque eu tinha hemorragias. Então, quando veio a trombose cerebral, o que eu ia usar que não poderia mais menstruar? Não tinha. Então, realmente entrou a questão de vamos ter que tirar para não perder mais sangue. E aí entrou o dilema de que como é que eu iria saber futuramente se eu ia entrar na menopausa. Mas isso aconteceu contigo depois que tu saiu da cirurgia, o ginecologista que continuou te tratando, ele nem falou? Nunca, até porque ele falou, tu tem ovários e vida normal, nada vai te incomodar. Ela tem os ovários, mas olha lá, ainda teve a frase, olha, mantivemos os ovários justamente para tu não entrar na menopausa imediatamente, porque entra em dias. Isso. Porque tu já não ovula, vai parar, vai tirar tudo. Mas tiramos as trompas, porque daí gera também um câncer nos ovários por causa das trompas, então a gente fez isso, para não entrar na menopausa. Mas nunca que eu tinha informação. Isso com qual idade mesmo, Rô? Com 30. Com 30 anos, gente. Com 30 anos. A história dela já começou lá aos 30 anos. Isso. Então, eu não tinha informação nenhuma da menopausa, porque na minha cabeça já estava na menopausa cirúrgica, não ia mais menstruar. Não sabia de climatério, não sabia de hormônio, não sabia nada disso. E começou a vir hoje, pensando, talvez tenha sido lá pelos 36, 37, que realmente explodiu algo está errado. Comecei a ir nos médicos, porque não estava bem, principalmente o primeiro alerta foi cansaço. De dormir de noite, eu ainda não tinha os despertares, mas eu estava sempre cansada, mesmo dormindo. E os exames normais. Não, tem vitamina D, tá com isso, não tinha nada disso despencando. Meus exames estavam bons, ferritina, hemograma, tudo estava bom. E o ano passado piorou. Aí o ano passado vieram os fogachos. Conhecendo já a Patrícia me alertando, Rossana, fogacho é sintoma de climatério, da menopausa. Um médico. 2 médicos, 3 médicos. Não, tá normal, teus exames tá bem, tu é muito nova, não tem como, não tem como tu entrar na menopausa agora. E aí, onde que teve o alerta de um médico me escutar? Quando eu simplesmente acabei tendo que mentir, dizendo, na minha família tem muita menopausa precoce, então eu não tenho outra explicação para tudo isso que eu tô sentindo. Ele, não,
Se tem na família genética, vamos fazer uns exames diferentes. Vamos fazer o FSH, o LH e os hormonais ali em geral. Ali descobrimos que a vitamina D despencou. Eu lembro que tu contou. Que Tava 4, é. não tinha nada, sendo que, sei lá, menos de um semestre estava normal. Sim. Despencou. O estradiol estava caindo, já estava no alerta. Agora realmente ele despencou, mas no dia do exame estava no alerta. E tudo irregular. Estava com uma suspeita da tireoide estar alterada também. Mas aí viram que não. Vamos mandar ela para um especialista. Já não conseguiriam me ajudar. E aí sim, entrei no especialista, repete exame. Aí mandei até para Patrícia em tempo real, olha o tanto de exame que não sei o quê. Exames que eu nunca tinha feito, e olha que eu tenho um histórico de hospital desde os meus 10 anos de idade. Eu nem sabia que teria exames que eu não teria feito. E tinha, muitos. E aí ela falou, tu não tá só no climatério, como tu já está na menopausa, indo para pós-menopausa. Então, o calorão é algo que foi muito forte, ainda está. É algo que eu tenho muito. Inclusive, tive hospitalizada por questões de taquicardia, porque o calorão já estava me prejudicando em relação a isso. Graças a Deus está tudo normal, mas temos que diminuir esses fogachos. Só não querendo cortar para ela continuar, porque a história dela é assim, gente, fogachos é um dos piores sintomas que tem. Toda vez que a gente tem fogacho, a gente faz um machucadinho no nosso coração. Essas são as palavras da doutora Juliana Paula, uma ginecologista bem renomada também aqui, né? Então, toda vez que ela fala que ela tem fogacho, eu fico desesperada justamente por saber o quão prejudicial é para o nosso coração. E o quanto as mulheres são desinformadas sobre essa questão. Mas nós somos desinformadas, desculpe médicos que não seguem essa linha, que é a maioria. Mas de eu falar que eu estava com calorão dos fogachos, ele já sabia que era do climatério, e ele dizer, não, mas isso faz parte da menopausa. Só que eu estava, quando eu fui para a especialista, ela se apavorou porque eu estava tendo em torno de 6, 7 por dia. Nossa, gente, que perigo. E ele falou assim, ela falou, não, isso não é normal. É comum, mas não é para ser normal. Eu vou pegar a idade dela, gente. Aí começou os fogachos, que é o que mais me incomoda. Eu só quero pegar um gancho. Reclamou de muito cansaço. O cansaço, que foi o primeiro sintoma, e que é absurdo, pode falar. Eu só vou pegar um gancho aqui da Juliana, aqui, que tá interagindo aqui conosco. Ela falou que o fogacho é um calor diferente mesmo. Um calor diferente, né? Que ele brota de dentro da gente. Isso. Expliquem um pouquinho, não sei se vocês, né? Vocês podem explicar um pouquinho para os outros seguidores aqui também. Falando resumidamente, que é diferente. O nosso coração que acelera. Sabe? Ele entra em ritmo muito acelerado. Então, por isso, é perigoso causar até um ataque. É muito ruim. Tá? Ele machuca o nosso coração. Tanto é que ela fez uns exames agora. E eu tive o fogacho na hora do eletro e meu batimento deu 181. Olha na só, hora. durante o fogacho. Isso que o fogacho dura ali um minuto, meu duro. Até não é muito tempo. E onde que tu sente, Rô? É aqui no O peito? meu é mais aqui no peito. Eu sinto tudo. A nuca, Que atrás da orelha. Bastante, explica dependendo, tem dias que eu sinto muito na testa, mas o que me incomoda real é no peito. Que daí eu fico com aquela queimação absurda, tu não respira, porque tu tem a sensação de que não tá com oxigênio, mas não é, o coração tá a mil, tu começa a respirar ofegante, Então, quando tu acha que tu vai começar a passar muito mal, para. Aí vem o frio. Aí depois já dá vontade de se tapar, assim, sabe? Tu fica exatamente no... E tu também, tu já teve de madrugada? Comecei por isso das questões dos exames, porque eu comecei a acordar de madrugada com os fogachos. Ai, gente, que coisa E aí eu acordo com a falta de ar. Porque daí quando eu acordo com a falta de ar, eu percebo que eu tô no fogacho, ou finalizando. E eu nem me toquei ainda, né? Até tem um merchan de uma marca que está criando um ar-condicionado para o fogacho gente. E a importância da procura da ajuda e de ir em 2, 3 médicos, 2, 3 especialistas, porque existe medicação para isso, né? É que né, nós Elias? conhecemos, nós temos que não é que a gente se conhece, porque muitas não se conhecem. É importante se autoconhecer. É bem isso. Eu comecei a sentir agora, isso é um sintoma novo, eu comecei a sentir, muitos falam de zumbido. Eu sinto muita coceira. Eu tive zumbido. Eu tô do nada, tá uma coisa, uma coceira, assim, e eu não absurda. sabia que era sintoma.
E essa questão dos médicos, gente, tentar ser mais rápido possível. Infelizmente, 99% dos ginecologistas hoje que atendem no Brasil, eles fizeram a clínica geral, a ginecologia básica. Médicos para tratarem nós mulheres, né, que estamos, mulheres 40 a mais, são médicos que precisam se especializar. Ou seja, depois que eles se formam lá, né, fazem a graduação normal, agora eu sou vou para a área da ginecologia. Depois disso, se eles querem tratar a mulher na menopausa, eles precisam fazer especializações, ou seja, eles precisam investir, porque não tem. Aqui no livro do Dr. Igor Padovese, ele fala exatamente isso. A formação dele é ginecologia obstetrícia. Aí o que aconteceu? Essas pacientes dele que tiveram bebê com ele, depois de passados anos, quando elas voltaram a consultar com ele percebeu que elas estavam sentindo coisas diferentes. Daí ele disse, putz, é menopausa. Aí o que ele fez? Ele teve que se especializar. Então, por isso que os médicos hoje não sabem tratar a gente. Porque a formação deles é para receitar anticoncepcional e fazer Papa Nicolau. E, infelizmente, eles têm mania de olhar os exames. Eles não perguntam quais são os nossos sintomas. E os médicos especializados na nossa saúde, eles tratam os nossos sintomas. Hoje é mais e não clínico o resultado do papel. Resultado de exame. Por isso que eu falo assim, conheçam o corpo de vocês, busquem informação, porque a partir do momento que tu sabe, que tu lê esse livro aqui, que foi escrito por uma especialista, uma neurocientista, gente, ela é uma neurocientista, ela estudou no nosso cérebro. Então, a partir do momento que tu lê aqui o básico, tu vai ter informação para a hora que tu for a uma consulta com o ginecologista. Ele vai ver que tu não é uma menina bobinha, leiguinha, que tu sabe que a partir dos 40 anos acende a luzinha amarela para ti, que não é que tu tá na menopausa, é que tu precisa ficar atenta aos sinais do teu corpo, porque o que acontece? As alterações de humor, essa fase que a gente acha que é TPM, sem a gente se dar conta, infelizmente, acaba afetando a nossa família. No trabalho, imagina grupinhos de trabalho dizendo assim, ela tá insuportável, ninguém suporta ficar do lado daquela mulher. Gente, isso acontece. Por que a maioria dos divórcios acontecem aos 50 anos? A mulher. Por quê? Ela não sabe que ela tá lá virada numa coisa. Então, assim, se tu é uma mulher 35 mais, vai ler, vai buscar informação, fica atenta aos sinais do teu corpo. Saiba que a menopausa é só o fim da tua menstruação, tu não vai, sabe? É só o fim da tua fase reprodutiva, não produtiva. E voltando a Rossana. Não, e que tô dando um gancho agora sobre isso de os médicos também não nos orientarem bem. Isso vale até para quem é da área da saúde mental. Também. Exatamente. Porque a ansiedade, ela é um dos sintomas. Total. E quando esse especialista, seja psicólogo ou psiquiatra, não busca conhecer o seu paciente, dá-lhe antidepressivo. Vai dar um antidepressivo que vai ser tapar o sol com uma peneira. Total. E aí quando tu para o antidepressivo, porque eles não querem que tu também fique sempre com isso, vem a milhão. Aí tu tá com uma síndrome do pânico. E não, muitas vezes, claro, remédio é inevitável, às vezes, mas muitas vezes é uma questão de hormônio, de tu regular. A grande maioria, não sei se vocês conhecem a doutora Adriana, aquela psicóloga do Instagram, a gente vai deixar depois na descrição dos vídeos todos esses médicos que a gente está indicando, gente, para vocês seguirem também, porque é ótimo seguir para a gente se informar. Ela, até então, ela é a primeira psicóloga aqui no Brasil especializada na saúde da mulher 40 mais. Ela diz que o que ela recebe de pacientes, que o ginecologista, vai para o psiquiatra, tu precisa... Não é. É porque eles não sabem nem fazer uma anamnese decente. A primeira pergunta que tem que ser é o sono. Como é que está a qualidade do teu sono? Quando a gente fala em sono, não, eu durmo. Não, tem que ser aquele sono que tu deita e tu desliga o interruptor. Sabe aquele sono que quando a gente é adolescente, que a gente pode tocar a banda dentro do quarto da gente, que a gente não ouve? E é o sono que tu não vai dormir cansada. Tu vai dormir porque eu quero dormir essa hora. Isso. E tu acorda assim. Quando tu acorda, tu vê que tu tá até na mesma posição. Isso. Se tu fica acordando para fazer xixi, se tu acorda entre, 3, 4 horas da manhã, é sintoma. Se chama... Gente, eu achava que era o horário do bicho feio, né? Porque falava que 10 horas da manhã é o horário da coisa. Tem gente que diz assim, esses dias eu vi no TikTok uma moça falando, não, acordar às 3, 4 horas da manhã é Deus te dando o recado. Eu bem assim, é Deus te avisando, filha, amiga, vai cuidar da tua saúde.
porque tu tá com falta de hormônio, eu não quero, amiga, filha, eu quero que você durma bem, então eu estou te avisando nesse momento que você precisa procurar um médico. Que é É o Deus horário, te dando né? esse recado. Porque tem questão, É a né? produção Isso, é a do produção, hormônio, isso mesmo. da melatonina, por isso que é bem Isso. nessa hora, entre 3 e 4 horas da manhã. Não Se é chama acaso. insônia de repetição, tem até um nome. Não é um acaso. Mas eu tive essa negação de alguns médicos, justamente porque a menopausa ainda é um tabu. Total. Ainda E as por pessoas não têm desinformação do conhecimento. médico. A menopausa precoce é pior ainda, né? Então, foi difícil, eu vou te dizer. Eu consegui, porque por orientação tanto da Patrícia, como de conseguir um médico que eu tive que dar um... Foi uma batalha, eu choque. lembro que ela dizia. E eu falava pra Patrícia, não tô bem, tem coisa O errada. que tá acontecendo comigo E hoje? Ela dizia, eu não falava, sou assim. Eu sou até chata, mas eu não tô me aguentando. Ela me falava isso, reconhecendo. gente. Tá demais. Eu falava assim, eu tô irritada com qualquer coisa, com a respiração de alguém do meu lado. Então, não tava legal. E os sogachos que eu vi que não tava. Porque começou leve. Era um calor e eu ficava, tô com uma crise de ansiedade. Tô ficando alguma coisa. E eu falava, não tem motivo. Eu tô bem, aí do nada, no trabalho, vem. Quando acorda, vem. E passava muito rápido. Então, foram alertas que foram vindo. Hoje, estou com um especialista. Comecei com uma reposição hormonal. Por uma questão minha de saúde particular, por eu já ter tido uma trombose cerebral, se tinha um risco, então é algo que já poderia acontecer. E aconteceu, não se sabe ainda se é isso, a gente vai investigar mais. Mas por hora eu estou suspensa de fazer a reposição por enquanto, por questões da trombose cerebral. E que eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, era a minha única coisa. E aí o médico ainda até me acalmou, ele falou, Rossana, a reposição hormonal, isso que ele nem é dessa área, é cardiologista. Ele falou, a reposição hormonal, ela é a cereja do bolo. Ela é a cerejinha. Se por acaso não puder usar, tem outros caminhos, outras alternativas de suplemento. Ele falou exatamente isso. Então ele fala, não te sente um bebê desmamado, que tu não vai ficar. É importante que tá tratando. E se for o caso, como eu tava com uma dose alta, porque realmente caiu muito, daqui a pouco vamos diminuir um pouco essa dose. Então, saberei no final do mês sobre essas questões. Mas realmente veio um choque de eu estar na menopausa precoce, no primeiro momento, quando eu tive esse diagnóstico. Porque por mais que já tínhamos informações, eu só não tive um choque maior, porque quando tu tira o útero, eu já tive um choque muito maior. Porque, que nem eu disse para as meninas, eu já tenho 2 filhos. Quando eu tirei o útero, eu pensei, vai ser tranquilo. Já tenho minha família, tenho meus 2 filhos. Mas quando eu tirei, foi um choque contrário. Eu pensei assim, meu Deus, e agora? Mesmo eu não querendo ter filhos. Mas é diferente quando tu escolhe não querer e agora tu tem ciência de que tu não pode mais ter. Então, quando veio a menopausa precoce, me deu aquele misto de, se eu não tivesse tido filhos nova, eu não teria hoje. Então eu fiquei meio abalada em questões de coisas que não aconteceram. Mas veio um trauma em questão de quantas meninas também, mais novas que eu, inclusive, que não tiveram filhos e não vão ter. Por causa simplesmente de uma menopausa precoce. E que talvez poderia ter sido resolvido até muito antes se tivesse se ligado nos sintomas, porque tem como se resolver. Eu já estou no climatério, tá batendo quase a menopausa na porta e eu ainda não tive filhos, calma. Te conheça, porque tem solução. Congela ovos, tu tem milhões de outras maneiras. A maioria das mulheres hoje estão fazendo isso, porque muitas preferem ter filhos depois dos 40. Isso. A própria então, muitas estão fazendo nisso, isso. Né? Para poder continuar ali ainda, mantendo o máximo possível. Né? As pessoas acham que não, fiz a reposição, acabou. Não, bem pelo contrário. A reposição é para ajudar exatamente. A tu poder até dar uma... porque se tu faz o acompanhamento com o médico certo, e a tua finalidade realmente, não, agora a partir dos meus 41, 42 eu quero engravidar. O médico especialista, é importante que tu consulte com o médico especialista, porque ele sabe, o foco dele é hormonal. Então ele vai te ajudar, ele vai aumentar doses de hormônio, é o acompanhamento perfeito. Então teve esse choque, sim. Agora eu vejo, eu me ligo um pouco mais aos sintomas, então eu entendo por que o cabelo tá caindo, por que a pele tá esticada. Parece que tá. Um dia tá seco, outro dia já tá mais ou menos. E aí é água, daí bebe água. Não, tem coisa diferente. Então, são coisas que agora tu começa a buscar. Hoje eu vejo. Que bom que eu tive cedo.
né? Porque daí eu tô me ligando, tô me cuidando para chegar, porque as tendências também de vitaminas com a idade, gente. Eu uso a frase muito chocante que é não quer ficar velho, morre cedo. É bem isso, então, é bem isso. vão vir coisas que é inevitáveis, tu pode se ajudar para não ficar tão drástico, mas vão vir, não tem como. Então, eu tenho essa questão da menopausa precoce, que assusta um pouquinho ainda, e tô nessa função de tratamento, tô nessa função de tudo mais, e oriento pessoas, né? Ajudo pessoas de dizer que tá no climatério, que tu não... só tá na preparação. Não, e eu tenho uma filha a minha filha mais velha, que quem tá aqui de repente conhece, a Vanessa, ela vai fazer 32 anos agora. Ela fala assim, ai mãe, agora eu já sei que a partir dos meus 35, beirando os 40, eu tenho que mudar de ginecologista, eu sei que o meu foco vai ser outro. Então, por quê? Porque eu tô trazendo essa informação. E ela sabe que talvez, com a mesma idade que eu entrei na menopausa, talvez ela entre também, lá na casa dos 47, 48 anos. A média da mulher brasileira entrar na menopausa é 48 a 52 anos. A média, tá? Mas não quer dizer. Tem mulheres aí que ficam com 54, com 56 e ainda estão lá menstruando, tá? Mas... Juliana, isso é importante. Parte meninas, se souberem, falam os exames importantes que detectam a menopausa. Ela está despertando, ela não está conseguindo ficar descansada. Ela tá. O que eu diria para ti? Se tu for num bom médico, num médico especialista, ele vai te pedir trocentos zilhões de exames que tu nunca fez na vida. Mas o básico é o FSH, né? Esse que detecta aí o nosso nível de hormônio, né? Tem até um testezinho na farmácia que não é o indicado, mas se tu quiser comprar, o ideal mesmo é tu fazer. Mas o que eu diria para ti fazer agora? Observar os sintomas. Observe os sintomas, anota. Como é que está a qualidade do teu sono? Como é que está a qualidade da tua pele? Não te prende a fogachos. Se tu não tem fogachos, como que tu percebeu que parece que a tua TPM tu tá mais chata, sabe? Tudo te irrita. Isso é um sintoma. Então vai anotando tudo que tu sente diferente e procura consultar com um médico especialista. O Marcelo... Desculpa, ela falou que tô ovulando, fiz os exames e eu tô ovulando. Porque gente, assim, quando o médico não é... Por que é normal? Quando a gente ainda menstrua, que a gente tá ali na transição menopausal, que é o caso da Rejane, é normal os nossos exames, isso tá escrito em todos aqui, tá? É normal os nossos exames darem normal, porque o nosso hormônio tá ali oscilando, gente. Ele dá naquele picos. dia tá bom, no outro dia não tá. Então, aí é que tá o problema. Quando a gente não vai no médico que sabe fazer a leitura, principalmente dos nossos sintomas, ele vai dizer que tá tudo bem. Foi o que aconteceu comigo. É o que o Marcelo comenta aqui. O maior tabu ainda é o médico entender o paciente de verdade. Sim, já sem falar no tabu e tradição do brasileiro só ir no médico quando a coisa já está estragada. Nós, mulheres, temos o costume de fazer o check-up. A maioria das mulheres, grande parte. Pelo menos anual a gente vai. Principalmente pela questão de câncer de mama, que a mulher toma anticoncepcional desde cedo. Então, isso a gente sabe que pode ocasionar futuramente ter uma trombose, ter mais indícios de câncer de mama, então a gente acompanha desde cedo. Eu, por exemplo, eu já mudei de ginecologista algumas vezes, eu tinha uma em função de plano de saúde que eu troquei, e ela era ginecologista e obstetra, e ela começou a me pedir... Começou a me pedir, tá bom, o áudio, gente, qualquer coisa vocês nos comuniquem aqui, que eu falo um pouquinho mais alto, eu tenho que cuidar. Mas a Nath fala um pouquinho de ti, então. Vou falar um pouquinho já, começando pela essa questão aí. Eu tinha 34 anos quando a minha gineco me pediu a minha primeira ecografia mamária, né? Ela disse, eu costumo pedir a partir dos 40, a maioria das ginecologistas costumam pedir a partir dos 40 anos, como tu já toma anticoncepcional, tu tá com 34 anos, vai fazer 35, eu vou te pedir por descargo de consciência. Pedimos, ela viu que tinha uma manchinha ali, vamos acompanhar com a mastologista. Eu faço acompanhamento, inclusive já fui liberada, porque não tem nada, não teve nada, não tinha indício de ser algum nódulo, nada, era apenas uma manchinha mesmo, inclusive ela diminuiu, mas eu vim acompanhando. Enfim, eu precisei mudar de ginecologista, porque ela parou de atender meu plano de saúde. Conheci uma outra ginecologista também, obstetra maravilhosa, né, que é quem cuida de mim hoje, também acompanhou essa questão. E eu comecei a comentar com as gurias de questão de sintomas, que eu vinha sentindo alguns calores, assim, diferentes. Eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa também, né? Eu tenho isso.
Mas não chegava a ser esses suadores, são calores diferentes e a minha TPM também estava um pouco mais severa em alguns meses. E tu disse que tu é ansiosa, tu tá um pouco mais, tá a mesma coisa, o que tu acha? Tinha vindo uma ansiedade um pouquinho maior, mas em função também de questões pessoais, questões de trabalho. Uma coisa acaba Isso, outras coisas juntas. Então, fiz os exames, comentei inclusive com a minha ginecologista, né? Olha, eu tenho na família também. Tive que falar, a gente tem que falar isso. Comentei que tinha uma prima, né? Mas eu não tenho na família nenhuma pessoa que tenha menopausa precoce. Mas eu comentei que tinha uma prima para ver se ela vinha me investigar um pouquinho mais. Pediu exames mais pontuais e me disse que estava tudo ok. Continuei com alguns sintomas, assim, né? E as meninas aqui, as gurias, me indicaram uma médica que ela é especialista em menopausa, climatério, cuida, né, especificamente dessa saúde. Ela é, inclusive, professora da URGS, atende na Santa Casa, ela é maravilhosa. Não atende pelo meu plano de saúde, consegui uma consulta com ela, porque a agenda dela é extremamente lotada, assim. Acho que só agora, pro meio do ano, ela tem uma consulta. E eu falei, doutora, você tá tratando já de 2 amigas, uma prima minha, uma amiga. Então, consegui um encaixe lá com ela. Ela viu meus exames também, conversamos um pouco. E podem ter casos que já está no climatério ou ainda não. Né? Eu tô com 34, 39 anos, 34 já podem ser. Eu pensei que eu era mais nova. Fiquei no 34. Carinha de 30, tá? Não, só engana. Fiquei no 34 porque eu tava comentando sobre a questão dos exames da mamografia, da ecografia mamária. 39 anos, estou fazendo 40 esse ano. Eu disse no início do ano que eu não estava preparada. Eu acho que hoje eu me sinto mais preparada porque eu não me sinto com 40 anos. Então, eu acho que eu tô na minha melhor fase, assim, que eu tô me cuidando mais. Mas depois nem tanto, né? Vai te sentir melhor. Nem tanto. Que a médica te puxou as orelhas. Vou vir pra lista que ela me passou. Aí a nossa médica. Então, a mesma médica que as amigas aqui vão, que elas me indicaram. Conversamos 1 hora e meia de consulta, vi os exames, né? E me falou que no momento eu posso ficar tranquila por enquanto, só que ela viu que a minha vida anda desorganizada. Primeira topo da lista, atividade física. Eu falo para todo mundo, né, na clínica onde eu trabalho, eu falo para meus pacientes lá também, e eu não estou fazendo. Faço que eu falo. Exatamente, até o final do mês eu me dei um prazo, né? Faço o que eu faço. Então, topo de lista, vai organizar a tua vida. Alimentação, mudar a alimentação, que eu cuidava mais da minha alimentação. Então, eu ando mais relaxado na alimentação, porque, enfim, eu tô com um horário de trabalho um pouquinho mais extenso, então eu chego um pouco mais cansada em casa, assim, às vezes ultrapasso, chego quase 9h30, 10 horas da noite em casa, mas eu vou voltar a me regar. Primeiro, topo da lista, atividade física. Ela fez uma lista, assim, para mim poder me organizar, então ela vai me acompanhar mais um pouco, porque no momento, o que ela percebeu, o que ela viu, assim como outros médicos ali que eu fui, é a questão de falta de organização da minha vida. Então, eu estou resolvendo algumas coisas aí, questão profissional já consegui organizar, então é um pontinho a menos, e agora a atividade física vai ser o segundo. Porque a atividade, gente, independente da fase, da idade, a atividade física é o nosso combustível. Sim. Porque se a gente não faz atividade física, come errado, aí acaba o quê? Não dormindo direito, uma coisa leva a outra. Então, a Nath pode ser que agora tenha misturado tudo, até pelo problema, e que trabalha aquela correria toda. Aí, como ela está sedentária, aí isso mesmo piora tudo, potencializa aí da ansiedade, tudo. daí da irritação. Aí junta com um pouquinho da baixa hormonal, aí junta tudo e vira um turbilhão de emoções. E mascara, né? Mascara, todos os sintomas, eles mascaram o que nós estamos. Então, vida corrida, óbvio que isso prejudica muito, mas já estamos... Na verdade, desde que a gente menstrua, a gente já tem essa questão de hormônio. Isso. Porque eu sempre digo, eu acho que é onde dá um alerta para quem não tem todos os sintomas ou não tem um fogacho, que todo mundo, né, acha que todo mundo tem e não é. Algumas não tenho, a Patrícia não tem. A gente pode nunca ter Mas tido. eu acho que é a sensação, porque eu já vinha falando, tipo, nossa, minha TPM esse mês tá pior.
Aí passa outro mês, nossa, de novo TPM, eu já tive. Eu tenho stories lá arquivado, que eu falando, eu dizia assim, ai, eu não tô me suportando, eu só reclamava. Gente, eu tava com 46, 47 anos, eu botava a culpa na TPM. Aí 2 dias depois, nossa, eu tô maravilhosa. Aí, né, é a lua. Eu chorava por tudo. Mas a Rê também passou por isso, lembra? Que Agora a Rê, Agora chegou o momento da Rê. Deixa eu só dar um oi pro povo aqui que tá chegando. Não, porque Sim, senão a gente já falou não 9 e consegue 10 falar com já, o e a pessoal. Rê nem... Não, só para falar que tem, né? Tem É a que a gente Juliana, se tem o empolga, Marcelo, tem o Giliardi que apareceu por aqui também, a Mari que também apareceu, o meu pai deu um oi também, mas Oi, o pessoal, pai. O pessoal tá só... Ai, minha mãe também tá a lá. mãe da Nath, A a irmã da Nath Nath também que tá Oi, no chat, irmã da então já Nath. estamos Bahia, no- direto da Bahia, Ó. Bianca, direto de Santa Catarina, O minha povo tá mãe. muito chique. Então, eu tô na perimenopausa, fui descobrir isso, acho que desde os 42 eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, mas bem por cima, assim, bem... E há 3 anos, quando eu conheci a Paty, conheci o perfil da Paty, vi que era isso que ela comentava no Instagram ali. Paty salvando. Eu sou amiga comecei- chata. Eu comecei a ficar mais chata com isso também. E o que começou a me aparecer é a TP, com 40 eu parei com todos os anticoncepcionais, né? O meu marido fez vasectomia, então eu não precisava mais enfiar hormônio na minha vida. E na live anterior, a Rejane falou que o anticoncepcional baixou a libido Baixou dela, minha né, libido, a gente Rejane? comentou de libido na live passada. Eu estava totalmente sem libido, então começou a mudar tudo. Então eu mudei a minha alimentação, eu mudei totalmente a minha alimentação. Eu mudei o praticar atividade física, eu praticava pelo menos 3 vezes por semana e parei o anticoncepcional. Então tudo mudou na minha vida aos 40. Eu emagreci 20 quilos, a minha autoestima foi para melhor, minha qualidade de vida foi para melhor, só que foi no meio da pandemia. Né? Então eu estava com aquela confusão no meio da pandemia, mesmo com isso tudo, né? Eu tendo me esforçado com isso. Veio o desemprego, então eu fiquei estressada por isso e eu comecei a culpar. É falta de emprego, é a pandemia, é o estresse da casa, é o não sei o quê. E eu comecei a botar a minha bengala era essa. Não, eu tô mais estressada, mas é por causa da pandemia. Eu tô mais estressada porque eu estou desempregada. Eu tô mais estressada porque isso. E aí eu comecei a ficar chorosa, eu comecei a brigar em casa, eu comecei a me estressar com qualquer coisa. Já era sintoma. Só que do nada, a pandemia passou, eu arrumei o emprego e mesmo assim eu continuava meio estressada. Eu continuava meio esquecimento. Ai, nem falo, esquecimento. Gente, sério, o esquecimento hoje é o meu pior sintoma. O meu A gente tá falando, né, de várias fases. Eu perdi o emprego, agora eu tenho certeza que foi muito por causa do meu esquecimento. Gente, olha isso de Rejane. Isso eu vou chorar. Não, mas pode chorar. É isso Mas eu nunca fui chorona, criatura. Vejam os sintomas ao vivo. Eu ainda não chorei na minha vida, gente, entendeu? Ela não tinha comentado isso com a gente sentiu, né? A gente deu, como amigas, a gente deu força, a gente sabe do potencial dela, que logo, logo ela vai estar bem. Mas é isso, ó. Essa Não, foi muito. Eu comprei agenda, eu anotava tudo. Eu tinha 1000 coisas anotadas e eu esquecia. E a minha chefe, tipo, super caxia, super durona, 70 anos, já passou todas as fases do mundo e um avião. Mas como que você esquece e eu, com a minha idade, não esqueço? Tipo, sério? Aconteceu Pode comigo. falar isso. Não, mas ela até deve ter passado por isso, mas hoje ela não passa mais, ela já passou por isso. Hoje ela é um avião. nem sabia. E eu ali com aquilo, e eu teve uma reunião no escritório que eu virei e falei, gente, olha, eu estou com consulta marcada, eu já fiz vários exames, eu vou no médico, eu espero melhorar, mas não é do dia para a noite. Não deu tempo. Não deu tempo para isso. Mas é uma coisa que me atrapalha hoje, é a minha memória. A gente estava brincando aqui, onde é que eu deixei o celular? Rejane, você esqueceu de comprar o paninho. Rejane, você esqueceu de comprar a canela, tá? A Mari aqui na live, foi ela que tinha me indicado a canela. Você esqueceu de comprar a canela.
eu esqueço, você entra, você faz um monte de outras coisas e aquilo ali que você precisava fazer. Você esquece de fazer. Essa coisa do trabalho, gente. Então, por isso que é eu não tive importante. calorão, eu espero não ter. Eu ouvi da minha sogra esse fim de semana, ai, eu não tive problema com a menopausa, eu não tive calorão. Tipo, é o único sintoma, gente. Não é. Mas a maioria das mulheres acha que é mais por falta de 100. conhecimento. Então, isso tudo a gente tem que ficar atenta com qualquer coisinha. Eu nunca tive TPM. Teve ressecamento também. não Tive teve? ressecamento, tanto da pele. O olho é uma coisa que agora tá me Também incomodando. resseca Eu vou bastante. falar agora, eu tenho consulta no final do mês, agora dia 25, dia 26. Vou falar que o meu olho também tá com Resseca. ressecamento. Eu Tá também. Com a mão coçando. coçando, né? Tá coçando porque é ressecamento do olho Só dos também. sintomas, Isso gente, é muito quando eu sintoma. falo que é mais de 100, eles são divididos entre físicos e emocionais, tá? Então, muitas mulheres são diagnosticadas depressivas, ansiosas, são chamadas de louca, muitas são demitidas por conta disso. E quando acaba... E falando dessa questão de trabalho, eu participei de um evento da Guarida que eu achei muito interessante, mas foi diferente porque a empresa, a CEO é uma mulher jovem, né? Uma das funcionárias, ela é uma colaboradora, uma mulher da minha idade, ativaça. Aconteceu a mesma coisa que a Rejane. Ela assim, Patrícia, eu era um avião, eu não esquecia de nada. Coisas que eu agendei para 15 dias, era só me perguntar. Ela entrou em desespero porque da noite para o dia ela começou a esquecer de tudo. Ela assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí até que ela foi num cardiologista, que o cardiologista falou para ela, isso é menopausa. Aí ela chegou numa reunião com os grandões lá da Guarida, ela levantou a mão e ela disse, gente, olha, eu acabei de descobrir que eu estou na menopausa, eu preciso que vocês tenham paciência comigo, eu estou assim, assado. Mas graças a Deus a CEO teve um comportamento bem diferente dessa moça aqui. Uma líder, E né? eu Verdade. acho que é um assunto bom ter levantado isso, Paty, porque eu acho que é um assunto que as empresas não estão acostumadas. As empresas não tem nem noção, não estão preparadas. Não têm noção. E não tem noção, porque muitas vezes a própria funcionária tem medo, às vezes, de contar, de comentar. Pode ser demitida, vai ser Isso. trocada E vai por ser, um gente. homem. A maioria vai ser, com certeza. Vai ser. Um beijo pra Táfila aqui, minha amiga, tá nos acompanhando. Aí eu vi que ela colocou ali, acho que é do Hiroshi, né? Tá o nome? Isso, é o marido dela, Ah. o Hiroshi. O meu papi falando que memória a gente treina, existem vários exercícios para isso. E uma das coisas que uma das médicas que a gente segue disse que tudo bem, a gente pode fazer o sudoku, pode fazer as palavras cruzadas, mas exercício físico ajuda na memória Ajuda. também. Exatamente, eu Tá, sempre então, fiz atividade física, agora eu tô sedentária. a memória corporal ajuda na memória da cabeça. E o meu é um pouco memória e junto com a falta de atenção. Gente, tudo tira o meu foco. Tudo. Um barulho que o vizinho está fazendo, eu já levanto, já paro o que eu estou fazendo, eu não quero ver o que o vizinho está fazendo, mas aquele barulho foi suficiente para eu inventar de fazer outra coisa. Pra te dispersar. Para me dispersar. E esqueceu que Tá tava fazendo. tá demais, assim, eu tenho consulta agora, vou levar meus exames e eu não sinto mais nada que vocês podem... Olha, eu tô dormindo bem, graças a Deus. Tá, a pele tá horrorosa porque eu já não tenho mais colágeno, mas fora isso, eu tô muito distraída, eu não consigo manter foco. Aí eu tô tomando um suplemento agora para ajudar também, mas é por pouco tempo, né? Então é assim, gente, é por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais do nosso corpo. E é leitura, informação. Não, e uma dica que eu falo, principalmente para homens, apesar que a gente escuta muito isso de mulheres, é incrível como a mulher ela tem que ter um prazer de julgar a outra. Parece que temos um campeonato, uma rixa eterna. E Que isso historicamente não a gente tem até como explicar isso, mas não vem ao caso agora. Mas o que machuca hoje para mim são as piadas. O preconceito, é o preconceito, Eu escuto né? até no trabalho, tipo, e aí, tá vivo os exames? Não sei o quê. Porque homem, óbvio que são Sabe, homens. isso Mulheres se chama menopausismo, né? Tem o etarismo, sexismo, menopausismo. Então isso é algo que incomoda. Para de ser dramática. Para de não sei o quê. Porque tu tem um pouquinho de consciência e um pouquinho de prazer de poder compartilhar o que tu tá sentindo, que já é muito difícil tu falar, não tô bem. Isso é muito difícil, principalmente para mim.
Porque nós mulheres em geral, nós temos uma A carga gente é muito fortaleza, maior. né? Porque eu sou mãe solo, então, tipo, cuida dos filhos e isso e aquilo. Já é uma vida insana. Aí tu tá com uma queda hormonal, tu tá com problemas de saúde. Tá Aí um tu tá milhão. louca, né? As pessoas acham Aí tu, óbvio, que o trabalho te louca. cobra, porque também tem a parte do trabalho que tem que se cobrar mesmo. E tu não tem uma empatia, e ao ponto de dizer, isso é drama, tu tá viva, ai, tu tá bem, para de criar maneira, tu é nova. Ou então, que nem eu escutei hoje, como é que foi? Eu escutei assim, ó, nossa, com a idade vem isso mesmo, né? Tá bem velha. Então, tipo, isso pode ser uma brincadeira, Mas tem gente que não mas faz, sabe não se que dá só que bem me com a machuca idade. de uma tal maneira que eu Mas tenho que dar, isso sabe aquele aí- sorriso assim, tipo, É cara, um vontade que eu tenho de usar minha menopausa o suficiente como alho pra matar a pessoa. Mas eu vou respirar, eu vou testar minha depende. paciência. Mas e não a vou Rejane não tem. E Rejane Dai, agora tu tá fazendo tratamento? Isso, como é que tu tá? eu comecei agora, eu fiz vários outros exames, né? Eu cheguei já lá com alguns exames, porque eu fui no meu clínico geral, ele já tinha pedido várias coisas. Inclusive cardiologista e tudo, né, esteira e tudo mais. Levei para minha gineco e aí ela já me passou algumas coisas, só que como eu não tinha feito ainda mamografia e eu tenho histórico de câncer de mama na família, aí ela falou assim, não vamos passar nenhum hormônio ainda, então eu não estou ainda em reposição hormonal, eu estou consumindo fitoterápicos e vitamina, porque a minha D estava bem baixa. Então agora vai ser eterno. A vitamina D ela diz que é suplementação diária. Então eu tomo aquela dose para o diário mesmo. Porque eu estava tomando semanal. Estou tomando um fitoterápico para TPM, como se fosse para TPM mesmo, né? Tratando uma TPM. E tô para o ressecamento local, que aí Que sim é um pouquinho. o estriol. Que esse sim é um hormônio, mas aí é hormônio ele é local. Ele é local. Então aí é uma a cada 3 saber sobre dias. suplementação, né? o que é bom comer e o que não é. O pessoal tá aqui comentando. Tá, mas faz aí, Nath, faz a pauta importante pra Rejane. A pauta importante. O quê? O teu pai tá dizendo pai. aqui, vocês são ótimas, conseguem fazer a Regiane mais ouvir do que falar. Isso é elogio. Que bom. Ela fala bastante também, todas nós falamos bastante. Não, mas eu a fico gente admirada sabe. porque assim, ó, a Rejane, ela é extremamente organizada. A gente pede, eu fico assim, meu Deus, que chefe mais chata organizada. essa que tu tinha. Tu tá vendo? Não, assim, Porque gente, ela a gente pede as coisas pra ela rapidão, ela faz, Já ela organiza, vai, ela já já. organiza. Eu digo, meu Deus, essa mulherzinha. Combina horário também, ela tá sempre lá, é uma das primeiras a chegar. Gente. Acontece. Não, mas é assim, ó, ela vai fazer, daqui a pouco ela vai dar Acontece. certo, ela vai fazer reposição hormonal, daí vai, ó. Gente, e falando de reposição hormonal, pelo amor de Deus, reposição hormonal é cheio de... É outra coisa. Não, que eu sou chega, geminiana. O acabou. pessoal tá perguntando no nosso signo aqui. Eu sou geminiana. Eu Falo sou demais virginiana. também. Nós falamos isso tudo na live de Fala, apresentação. mulher, vai lá assistir, Juliana. Vai Ah, tudo não, um pouquinho. Tadinha da Juliana já tá levando bronca de nós. A gente Não, tá mas bronca aí aqui, Mas gente. eu sou virginiana. Eu sou virginiana. E eu sou libriana. Isso. Mas não, eu até escuto bem. Eu sou uma boa ouvinte. Juliana é Mas- estudante. Oh, Não, tá. Juliana. Não, ela tá rindo, agora não sei se é verdade. Tô nada. Tô nada, Ela é estudante de astrologia. Não é nada. Ai, Tá legal. debochando. Ela Tá. disse que eu me- Tô nada. Vocês estão curtindo a live, gente? Como é que tá aí? Nem sei se a gente não passou. Ela não quer passamos saber nada. agora, isso é importante para falar de alimentação e suplementos, o que é bom evitar, o que é mais recomendado consumir. Assim, gente, Nós não alimentação, somos médicos. eu vou falar uma coisa básica para vocês, que isso está em todas as literaturas. Posso falar? Tá. Os 3 aqui. Alimentação, a partir dos 40 anos, a gente tem que focar em proteína. Proteína de qualidade. Se vocês forem ler um pouquinho, vocês seguirem perfis de médicos, aí é proteína. E não só para mulheres, para homens também. pra né? todo Mas mundo, Proteína, carboidrato de boa qualidade. Agora vai ter seguidores. Ai, Paty, mas eu me alimento tão bem. Por que eu não consigo? Aí é que tá. Comer saudável é uma coisa, comer saudável na quantidade certa é outra bem diferente. O ideal é que tu faça acompanhamento com o nutricionista. Ai, Patrícia, eu não consigo, eu não posso, porque, cara, gente, até o chat Vai no GPT chat GPT. ajuda. Gente, chat GPT ajuda um monte. Mas o que eu posso dizer assim, a tua primeira refeição do dia, tu tem que comer proteína, um bom carboidrato. Às vezes a gente, e tem mulheres assim, ó, 40 a mais que estão nessa neura. Ai, vou fazer jejum intermitente, uhul!
Aí a louca faz lá 18 horas de jejum intermitente. Aí chega na hora de comer, o que essa criatura come? Se acaba em coisa assim, ó, exagera na quantidade. Aí não vê resultado. Então, gente, é comer saudável, mas na quantidade certa. Quem me segue vê que eu falo lá, de manhã eu como 4 claras e uma gema. Isso tudo faz sentido. Quando eu entrei na menopausa, gente, eu tava assim, ó, se for levando para essa questão de corpo, eu tava com um corpo muito bom, sabe? Muito melhor do que eu estava agora. Só que a menopausa chegou, mesmo eu seguindo a minha dieta, fazendo atividade física, a minha composição corporal mudou. Eu precisei mudar. Aquela quantidade que eu estava comendo naquela fase não estava mais fazendo efeito para mim, porque o meu corpo tinha outras necessidades. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo requer outras demandas. Então, a alimentação, gente, é o mais saudável possível, mas na quantidade certa. Então, se tu faz jejum intermitente, cuidado com a alimentação que tu vai quebrar o jejum. Quando eu boto lá e digo, essa aqui é a refeição que vai quebrar o jejum. E eu sempre começo comendo a proteína. Então, o ideal é que tu faça um acompanhamento com ginecologista e nutricionista. Por isso que a gente fala em ginecologia integrativa. Porque o teu próprio ginecologista, se for o caso, ele vai te encaminhar para um nutri ou para um endócrino. A gente brincou do chat GPT aqui, mas os nutricionistas não fiquem bravos. A gente quer, é muito importante o nutricionista, porque ele também vai te conhecer. Inclusive, nós estamos pensando em fazer pautas aqui, trazer especialistas para conversar, porque nós estamos falando da nossa realidade, porque a gente aprende a parte em questão dos livros e com os médicos, a gente vai perguntando, a gente vai querendo saber, né? É que nem eu passei minha vida inteira no hematologista, eu sei ler todo o exame hematológico. Ah, mas nossa, até médico. Não, mas eu passei a ver isso e tu automaticamente pergunta, é normal? É isso? Tá bem? O Marcelo, que é da área da saúde, né? O Marcelo, ele é veterinário. É veterinário? É veterinário, né? Ele fazia inseminação, olha, gente, em boizinhos. É a coisa mais fofa. Depois a gente começa sobre isso. E os especialistas, eles não são à toa, né? Ele falando aqui, ó, gente, neurologista, que também é muito importante. Cardiologista, neurologista, os ginecólogos. A gente passa na mão de todos os especialistas. Exato. E ter um generalista também. Eu hoje tenho o meu clínico geral. Ele ali tem todas as minhas informações. Agora, quando eu terminar esses exames com a minha gineco, eu vou voltar nele e vou levar isso, porque ele falou, eu não consigo te prescrever esses exames, mas você tem que ir na tua gineco, pedir, depois você volta e me traz. Porque ele me acompanha para as outras coisas. Isso. Ele que pediu o cardiologista. Se ele vê que precisa de um cardiologista, ele vai me indicando. Então é bom você ter o seu médico. Eu preciso consultar com o neuro, como eu falei, eu vou voltar na minha ginecologista e eu pedi para ela, justamente por essa questão de que eu tá demais, assim, a minha falta de atenção. Para vocês terem noção, para eu conseguir concentrar, absorver minha leitura, tem que ser no jejum. Tipo, eu acordo, faço lá meu agradecimento, coisa e tal, abro a janela do meu quarto, a luz do dia, e eu tenho que ler. Eu não posso, tipo assim, sabe? Eu não posso fazer nem xixi, gente. Eu tenho que ficar ali com vontade de fazer xixi, mas se eu não fizer assim, eu não consigo ler. Eu não consigo absorver a leitura, ainda mais que eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Por isso que é importante se conhecer, né? O meu caso é mais difícil. O melhor horário para leitura é cedinho. Eu não tenho melhor horário, né? Nenhum horário para mim é bom, né? Eu leio, mas é na briga, porque eu tenho dislexia. Então, é tudo mascaro em mim, né? Então, tipo, é da dislexia. Tu usa até as tuas questões como bengala. E quando tu vê, não, tu pode até estar dando uma melhorada. Então, a leitura, para mim, hoje eu vejo que o que era de manhã muito bom eu ler, já não tá mais sendo. Eu tô que nem tu, assim, dá um barulho de manhã, alguma coisa, já fui lá na cozinha. E quando eu volto, o que eu vou ler? Não vou ler o livro. Então, eu vejo que à noite tá ficando melhor para mim. Para mim também a leitura é melhor de noite. Até porque às vezes me dá um soninho, então eu tenho dificuldade para ir para a cama cedo. Esse hábito também tem que mudar. Deixa eu aproveitar e dar mais beijo aqui, mandar um beijo para Débora, que também já tá... Débora, tu já tá com 40 e poucos, né? Não consigo. Os amigos aqui. Nutricionista acompanha os exames, né? Nutricionista de vocês acompanha os exames de vocês? A minha, sim, é importante até porque cada organismo funciona de uma forma. Então, né, o médico vai te acompanhar e vai te prescrever a dieta. Não é dieta para tu emagrecer, é dieta... É uma reeducação alimentar, na verdade, de acordo com a tua faixa etária, de acordo com o teu momento, de acordo com a tua, né, com o teu dia a dia. Porque ele vai saber, ele tem uma noção que os nossos hormônios não estão funcionando mais como funcionava. Não, e eu descobri há pouco tempo, desculpa, Paty, que
tem ordem até da comida. Pra Sim, comer, da eu salada começo e pela proteína sempre. Não, e começa, mas tipo assim, tem folhas da salada. A gente sabe que tem que começar com a salada. Mas tem saladas específicas que tu tem que comer primeiro uma, depois a outra salada. É. E aí eu Horários fico, dos dá medicamentos. pico, sim. Tipo assim, eu Educação tomo total. vitamina D. Tá, você toma vitamina D, mas você sabia que se você tomar vitamina D junto com uma alimentação rica em gordura, ela vai funcionar melhor pro teu organismo? Igual a coenzima Q10. Eu descobri agora. E Tipo, eu tô tomando É. há um mês. Eu só descobri faz 2 semanas. Os E meninos eu, não a sabem questão nada, da né? anemia, né? Eu sempre tive, esqueci de comentar sobre isso também, que é uma parte importante. Sempre tive muita anemia desde os meus 15 anos, né? Sempre tive muita anemia, daí até os meus 24, 25 anos eu precisei fazer uma cirurgia e tive que precisei de sangue, né? Depois dessa questão melhorou um pouco, mas eu venho acompanhando sempre. Então, ao longo de todos essa aí, ó, desde os 15 anos, eu tô com 39, olha quantos anos. Eu sempre tomei medicamento, né? A última reposição que eu fiz foi intravenosa, que absorveu mais rápido, mas é uma anemia bem leve, assim. E eu descobri também, ao longo desses anos, que para eu poder absorver, que meu organismo tem dificuldade de absorção de ferro, né? Eu tenho que tomar, quando for tomar algum comprimido de ferro, tomar junto com algum suco de uma fruta cítrica, né? Ou comer, né? Comer outras coisas também que eu descobri estudando e conhecendo o meu corpo também. Comer depois que a gente almoça, né? Para quem tem essa deficiência de ferro, tem que evitar durante 1 hora comer qualquer tipo de doce, principalmente chocolate, café, porque ele anula todas os teus nutrientes. Comer feijão junto com beterraba não é indicado. Então, é conhecer o teu corpo, é aprender com cada etapa da tua vida. É, bem Conhecimento, né? Leitura. É leitura, não adianta. Tem gente, que não. estudar. Eu não gosto, não é que eu não gosto. Eu sei até que a Paty levantou a pauta do meu histórico. Tem assuntos meus que eu ainda não me sinto confortável porque me gera gatilhos. Então, eu prefiro ainda... Eu conto para quem está na minha volta porque é uma coisa que eu consigo me abrir. Então, elas sabem de tudo porque são minhas amigas e eu consigo contar de boa. Mas ficar divulgando muito, assim, para qualquer... né, pessoas que eu nem conheço e tudo mais, e na live, porque eu sei que vai ficar gravado e tudo mais, eu não me sinto confortável. Mas o problema de saúde eu tenho desde que nasci. E com 10 anos ele começou a vir em questão física, né? E a Nath falou da transfusão. Eu fiz mais de 100 na minha vida. Então, a transfusão era... Hoje o meu sonho... Era rotina. Hoje no hospital eu até comentei de novo, porque eu tô tentando. Eu vou conseguir. O meu sonho de vida, porque eu corto cabelo, né? Porque é a única coisa que eu posso doar. Então, eu doei agora 42 centímetros de cabelo. E eu faço isso sempre, eu deixo o cabelo crescer só para isso. E porque é uma coisa minha, eu me sinto confortável em saber, porque eu sei como isso é doloroso, tu não ter o teu cabelo, tu não ter algo que tu goste, tu não poder fazer o que tu não gosta. As pessoas às vezes falam assim, até meu namorado falou assim, quando ele joga muito beach. E aí, quando ele falou, vamos jogar, eu falei, não. Aí uma vez ele falou assim, tá, mas na educação física, tu nunca fez? Eu falei, gente, eu não fazia educação física. Então, eu sou totalmente descoordenada para muita coisa, porque eu não fiz. Então, eu não sei realmente as coisas. Mas eu fiz, tá? Eu sou Vou fazer agora. Eu quero fazer agora, entendeu? As coisas. Eu tô vivendo agora. Então, a saúde, ela sempre foi muito delicada na minha vida, né? E aí havia as coisas que tu fica meio que tipo, ai, de novo, achei que tava bem. Aí não tem mais útero, que delícia, não vou mais ficar com problema de menstruação. Aí pronto, falou, vem a menopausa, deu, ai, que saco, eu sou Benjamin Button, né? Nasceu podre, vai ficar igual eu falo para as pacientes na clínica lá também, né? Que nós acabamos trocando experiências, elas me contam, eu conto também das minhas amigas. Imagina, numa né? clínica, né? Mulheres, né? Inclusive que também, né? A gente até brinca às vezes, porque tem um dos médicos lá que é nutrólogo, então ele cuida de toda essa parte tanto de TPM quanto de menopausa, reposição hormonal. Então a gente brinca assim, né? Não basta tu quase praticamente a vida toda. Hoje em dia as meninas menstruam cada vez mais cedo, 9, 10, 11 anos. Eu menstruei com 14. Aí tu vai dos 14 ali, por exemplo, eu até os, sei lá, 45 menstruando. Aí oscilação de humor, de hormônio a vida toda. Aí chega lá no final, né, quando já tá madura, achando que a vida tá moranguinho, tá na melhor fase, vem a menopausa pra dar mais um. Aí agora eu tô cuidando um pouco mais da minha pele, assim, porque eu sou cheia de manchas, coisa e tal. E aí eu tô tratando numa especialista agora, que a especialização dela também é em peles maduras.
né? Ela foi bem assim, ó, Patrícia, dependendo da situação, eu vou te encaminhar para um dermatologista especialista. E ela pediu, qual é o resultado do teu exame e tal? Eu assim, eu não faço nem ideia. Ela assim, sabia que o resultado desse exame interfere até na duração do teu botox, que não sei o que. Eu assim, Exato, o zinco, aprendi isso Por também isso que agora. não há dura pouco tanto tempo. em uns, Por outros isso, duram. ela falou, A falta de ela zinco. disse Ah, que meu ela Deus. assim, ela, Ai, não, olha aí a ela merda, deu uma essa não puxada de orelha em mim. Ela Vai dar assim, tudo certo. a mulherada tá só preocupada em tocar bioestimulador de colágeno, mas não sabe cuidar de dentro para fora. Gente, ela me deu uma aula, mas depois eu vou falar mais Maravilhoso. disso com vocês. A gente eu faz achei para uma incrível. live para beleza e Porque, estética. então agora eu vou tratar mais a minha pele no detalhe, eu não vou falar, não vai ser só bioestímulo, não, eu vou cuidar realmente, sabe, porque pele madura precisa disso, né, eu não A minha tenho mais dermato hormônio. disse, você quer botar bioestimulador? Ok. Proteína? Tu É. tem que bater tua Não meta adianta de tomar. proteína. Ela me prescreveu o bioestimulador com o whey. Ela, não, tu tem que tomar teu whey. Quem disse que a gente toma? Não toma, mas a gente Eu tá tomo, tentando, Paty, tá? eu tomo, A eu gente tomo. tá tentando. Gente, o whey Eu tomo. protein é uma excelente estratégia alimentar. Quando a gente vai sair para algum, antes de vir Sempre para cá, eu tomei uma dosezinha de whey. Ela chega na festa quinta-feira também, né? Também minha dosezinha de eu café, gosto. mas daqui a pouco eu vou Mas eu comer. tô fazendo, hoje eu tomei. Essa semana toda eu fiz. Eu tava colocando no meu Instagram, eu tô falando mais lá de novo, né? No canal da Regiane, não é o meu pessoal, é no outro. Mas eu tô colocando lá e eu tô falando, tá, gente, eu fiz meu whey, eu tô tomando meu negocinho porque a Paty me deu. Eu tô falando pra ver se eu me estimulo a tomar, porque senão eu fico me enrolando. Mas Eu, vem aí, depois eu daqui a tomo, pouco eu vou depois lançar eu um faço. desafio de 21 dias. Aí Ai, essa tu mulherada falou do toda vai desafio, fazer eu não falei do meu sonho, O que é o Fale sonho? da teu minha sonho. vida, que é doar sangue. Eu não posso doar também. E aí essa meu pandemia. médico falou, não pode doar, porque senão tu vai ter que voltar pra fila pra pegar de volta. E aí eu pensei, mas eu vou conseguir. Vai. Eu Assim vou como eu conseguir. também. Então Objetivo de vida. meu sonho de vida é o doar sangue, é a maior coisa. O meu é sempre por causa da asma, eu não consigo doar. É o meu por N motivos, Então é né? isso, Mas é gente. importante que a gente está em várias. Nós Ah. estamos hoje, o tema foi fases, para todo mundo saber a nossa fase. É. Mas a importância também de como essas fases também mudam. Hoje a gente está nessa fase. Amanhã a gente vai estar em outra. E vou te dizer, nós 4 aqui sabemos, temos uma certeza que a próxima fase vai ser muito melhor. Melhor. É. Hoje vai ser, amanhã vai ser melhor que hoje. E o recado que eu quero deixar é, independente de qualquer Ai, você me coisa, arrepiei. é cuidar da alimentação, praticar atividade física Boa e noite, Brasil. informação. Se tu tem 35 mais, 40 mais, vai ler, vai te informar. Não vai só num médico, vai Sabe? em 2, 3. Ó, Desconfia, esse pergunta livro pras aqui, amigas. O Cérebro e a Menopausa, pra mim ele é uma cartilha, Leia. tá? Leiam, porque aqui... Vamos colocar, né, o os nomes início, no... o Sim, a início gente vai dele, deixar todos os perguntaram, links né? aqui embaixo. ela explica tudo, de onde surgiu a palavra menopausa. Gente, ela fala aqui dos estudos que ainda faltam. Ela fala sobre fitoestrógenos, o que já tem comprovação científica, o que não tem. Então, o livro é riquíssimo. Aí tem o da doutora Joelle Lerípio, que esse aqui, ele é bem resumidinho, tá? Para quem não gosta muito de ler, mas vale porque ele é bem resumidinho. E eu tô amando agora o do doutor Igor Padovese. Ele foi lançado não tem nem um mês, eu ainda nem estou nem na metade ainda. O que eu estou gostando bastante do Dr. Igor é que ele traz bastante casos de clínicos dele e ele traz pesquisas que foram feitas aqui no Brasil. Então, ele traz muita informação nossa, né? E ele cita muito esse livro aqui. Ele cita muito, sabe? Esse aqui, porque esse aqui ele é uma cartilha, né? E eu tô lendo outro, esse aqui... Maravilhoso esse de nome. 4, da Miranda Julie. Eu tô só no Maravilhoso. início do livro, mas assim, ó, se tu tá com baixa libido, é interessante a leitura aqui, que é aqui a história de uma mulher de 46 anos, que ela vai comemorar o aniversário dela e ela se descobre aí na menopausa. Então, eu não vou nem dar muito spoiler, porque eu só tô no início do livro. E eu tô amando a leitura, tá? Não sou eu. Aí tem Ainda. outros 2 aqui que eu nem tirei do plástico Lacradinhos. ainda, são lacradinhos, que eu não vou ler por enquanto, porque Tem que agora terminar esses. eu revezo. Já tá entre com esses 3 três caixas aqui. abertas ali, né? 3. Meu Vai Deus, eu não estar ia nos conseguir. comentários e nas nossas redes sociais também esses livros. a gente Esse vai aqui eu indicar já os li links. todo, foi o primeiro que eu li sobre menopausa. Tem outros que eu quero ler também, mas por enquanto eu vou ficar nesses aqui. Mas outro Já recado tá. também, né? Não se assustem com os sintomas, busquem informações. É informação. Não se achem louca.
Tá sentindo, principalmente assim, gente, o sono. Se tu não tá dormindo bem, corre, vai procurar ajuda, gente, porque o sono, se a gente não dorme bem, o nosso dia Não faz nem exercício físico, que é importante. entendeu? E a irritabilidade, ela triplica. Se o Tudo, sono- o sono causa tudo. Uma coisa leva a outra. Eu sempre reclamo, se eu não durmo bem, eu digo, eu não aceito, gente, pra mim, assim, eu não dormir bem, eu não me conformo. Mas a questão do hormônio, ela é só dando um parênteses aqui, porque hoje eu tava nessa. Eu acho que eu tive, 3 rossanas no dia de hoje, porque uma hora eu tava irritada, aí uma hora eu já tava muito feliz. Gente, olha que É o loucura. pico, assim. Muito pico, feliz. é bem Ao ponto, isso, assim, ó, alterações de aquele humor. momento assim, vou chutar o balde, vou A pegar vida minhas maravilhosa. malas e vou pra Vou fora pegar do país. Meu R$1 e vou embora. E vou pra fora do país com uma amiga minha nos Estados Unidos, e ela tava falando, eu vou pra lá também. Aí depois, não, mas é coitada. E os filhos? E os Aí, dois aí entrei numa depressão, daí eu falei, gente, eu não pensei nem nos meus filhos. Nossa, aí eu chorei sozinha. Aí depois eu voltei, aí eu fiquei, depois eu empolguei, aí eu não sabia onde estava meu celular, aí tava no meu bolso. Aí eu falei, gente, daí eu vim pra cá. Tá vendo? Somos normais. Somos normais. Eu tava achando que eu era louca, mas... E qual é o tema da nossa próxima live? Quem disse que a gente sabe qual é o tema da nossa próxima live? Mas assim, ó. Mas assim. Aguardando sugestões. Não, olha só. Deixa eu comentar aqui. A Juliana comentou que ela sim está estudando astrologia. Então, eu vi. Juliana, a gente vai te chamar porque a gente queria conversar com uma astróloga aqui. Então, e a gente não tinha ninguém indicado, então a gente vai te chamar. Então, já entra em contato com a gente nas nossas redes sociais, fala com a Paty. Fala, Paty, vamos conversar sobre isso que a gente quer falar. A Mari Não, que chama passou. a Rejane nesse primeiro Pode momento. passar, pode falar comigo lá nas minhas redes sociais, a Rejane Vier. A Mari que passou por aqui também, que é a nossa taróloga, então a gente legal. quer fazer também uma live com ela. E quero também fazer só uma aspas da Ana Zafira, que é lá da Itália, que não ia conseguir assistir nossa live hoje, porque lá é 5 horas de diferença, então ela está dormindo, que comentou que eu falei para ela que a gente ia falar de higiene do sono, que sono é muito importante, e ela disse que eu não acredito que vocês vão falar disso, guria. Essa foi uma mudança na minha vida. Ela tinha escrito aqui, ó. Eu vivia bagunçada, eu gostava da noite, eu criava, ela é professora de dança, então ela estava sempre dançando, e ela disse assim que depois que ela conseguiu dormir bem, mudou a vida dela. Então, assim, só um adendo da minha amiga Ana, que comentou na live antes da live acontecer. Eu acho que, de repente, a gente pode falar uma de sono, porque tem a questão da higiene do sono. Gente, higiene do sono é vida. Não adianta. É quarto escuro, não pode ter uma luzinha, porque tudo incomoda, gente. Ai, mas eu não durmo, eu só durmo com a TV ligada. Vai desligar a TV, vai começar... a gente tem que parar com essa mania de dizer que eu não consigo. Que consegue o quê, mulher? Porque a mulher também tem, nós mulheres, né? A maioria das mulheres tem mania de querer abraçar o mundo. Então a gente vai pra cama pensando o que eu tenho que fazer no outro dia. Que eu tenho que cozinhar o e daí brócolis, depois... as crianças. Se eu tenho uma reunião assim, que eu tenho mais... Tem que trabalhar. que eu tenho que contratar uma funcionária, que eu tenho que ir pra academia. Opa, academia ainda não faz parte. Ela ainda das não coisas fala, que eu não faço. pensa. Mas eu penso. O que eu tenho feito que me ajudou muito, eu desligo tudo. Então, eu sempre durmo agradecendo tudo que eu tive no dia e o que eu não tive, já agradecendo pensando no dia seguinte. Isso me ajuda muito, mas assim, gente, é quarto escuro, é desligar o celular. Quarto escuro, breu. E tu tem que achar uma hora para te dormir. Tipo, se é 23 horas que funciona, vai dormir às 23 horas. E tu tem que fazer isso todo dia. Mas enfim, a gente Tem que pode virar fazer uma rotina. live. Podemos fazer uma live sobre sono e rotina. Rotina, E eu acho que importante rotina é legal. É, então, nosso rotina, próprio vou dar dicas de pronto. rotina. e Pronto, sono. nosso próximo vai É. ser rotina. A gente pode falar como tá bagunçada a nossa rotina. Aqui é quem Vocês sabe podem faz ao comentar vivo, aqui também. Né? Já decidimos. Tu pode Aqui, comentar ó, como tá a sua sobre também. nutricionista, uma especialista pra gente que foca na menopausa. Vamos começar Vamos a entrar trazer, em contato, gente, se conhecerem também, É nos que assim, ó, por indiquem. isso que a gente precisa, quanto mais vocês participarem, porque assim, ó, a gente tomar um tempo de um especialista é complicado, então a gente precisa dessa muita interação e à medida que vai, sabe? Eu quero trazer, ó, essa médica que eu tô indo, que é especialista na pele, ginecologista, quem sabe fazer uma live com a doutora Juliana Paola, até o doutor Igor aqui, ó, que escreveu o livro
fazer uma live com ele aqui, gente, vai ser enriquecedor. Quero trazer também aqui uma fisioterapeuta pélvica Ai, para a gente ótimo. conversar sobre Ai, a fisioterapia. gente precisa Que é algo falar. com tabu também. Sim, mas a gente Escapes de xixi, fortalecimento Sabe pélvico. quando tu vai pular numa cama elástica? Ai, não posso pular porque senão me dá vontade de xixi. É. Não é normal, meu amor. Eu Não, na é balada, normal. uma vez na balada com elas, a gente rindo, eu, ui! Eu Aconteceu. quero pegar aqui a Janaíne Rios Silva Martins. Ela falou. Minha mãe. Tua mãe, ela tá comentando Mames. aqui. Oi, mais uma mames. Queria que todas tivessem uma menopausa como eu tive. Sem calorões e bem tranquila. Que bom que tu não tivesse nenhum sintoma, mas é importante mesmo assim, né, Paty? Tu lembra se tua mãe teve uma fase chata? Minha mãe, É desculpa, chata. minha mãe é chata. Então, a Janine, a senhora tem sintomas. Papo que eu não senti nada. Para com isso. Não, ela falou para que com Tadinha da minha mãe. Não, o não senti nada foi a Nath. Ela falou sem calorões, Sem calorões, e bem não senti nada, bem tranquila. tranquila. Bem Sem tranquilo. Não, calorões, deve ter sido Não, tranquilo. mas eu comentei que Gol! não teve sintomas. Só pra Diz avisar que que foi ama. gol. Diz que ama. Eu te amo, mãe, ela sabe. É. Ai, Gol muito do bom. A Mengão. minha mãe também disse que a menopausa dela foi tranquila e eu nasci na menopausa da minha mãe. Deve ter sido bem tranquila mesmo. Ela tava com outras preocupações, bem coitada. Ela estava bem tranquila. Ela tava Essa eu super acredito sem que foi preocupação. tranquila. Nossa, minha mãe, gente, se meu pai. Ela tem não tinha- 92. Não, A minha 90 mãe tem 95 95 anos. já. Olha que 95. amor. Então eu vim de uma criação totalmente patriarcal. Vocês não têm noção. Eu casei cedo por causa. Mas esse assunto. Mas a não mamãe tem Aí a gente prova que fala- a vida sexual ativa. A gente ela ainda vai melhora, falar aí, ó. Se né? vocês Então, quiserem, a gente Não, pode falar sobre. E que a gente tem que se cuidar. Ah, eu tenho 50. Mas eu tô velha com 50 e pouco. Gente, olha Eu só. dou na cara quem A fala Tati isso. vai ter o dobro, porque se a mãe dela tá com 95 e não tinha todos esses não cuidados tinha que a, nem gente, metade, que a gente tem hoje, é a verdade. Tati vai até os 150, gente. Então, assim, Vocês tem vão que ter que estar nos bem. aguentar muito tempo, porque aqui a Tem que galera tá vai bem, a partir tem do que tá 100. bem. Eu não sei quem de uma delas esses dias falou, mas já tá com 50 Eu peguei essa deixa, eu fui comentar de uma amiga. Ela assim, ela já tem. Não, eu falei, eu falei assim, ela tá com 54 anos e começou tarde a procurar ajuda. Que tá com 54? Quase que nós viramos elas em 3 tempos. Quase acabou 4 tempos aqui. O Patriota tá reclamando que não tem superchat. Patriota, a gente não habilitou, mas a gente vai habilitar para as próximas lives. Então, calma. Esse menino, Segura o deixa eu te superchat. explicar, esse meu canal no YouTube. Segura o superchat, menino, que a gente eu não vai... sei dominar o YouTube. Inclusive, hoje eu subi uma publicidade aqui no meu canal do YouTube, a mudança do meu cabelo. Por favor, já Por pare favor, aí, dê já um like comenta, depois do dê um vídeo, like. já dê um Inclusive, like nós aí, estamos aproveita e procurando comenta. produtores que invistam em nós no início, tá? Que acreditem no nosso potencial, É. tá? E nós estamos precisando bastante. Ó, a Juliana aqui. Segundo a minha sobrinha de 10 anos, sou idosa, porque tenho 50. Ah! E alguns cabelos brancos, pelo amor Vó de de Deus. 2 Tamo aqui, fria, ó. Vó de 2. Ó a Paty, vó de 2. Gente, eu tô ficando loira porque eu tô com cabelo branco. Eu não gosto de ficar loira, mas é o tempo, né? Ai, tá, Patriota. Então, numa próxima. a Gente, é isso. coloca- Passamos de uma hora. Passamos, já foi até gol do Mengão e eu tô aqui falando com vocês nessa live. Viu só o que a gente Então- conseguiu fazer com essa mulher, ó. Agradecendo aqui. Ju, obrigado por ter participado, por ter comentado aqui. Janine, o Patriota, o Marcelão, o Gili, que passou aqui também, o Fernando Yamaguchi, que deu um oi, a Débora, que deu um oi, A Táfila. a Táfila, a minha Bianca, mãe. que também comentou que a gente acabou não falando muito, que ela falou da memória dela, Ih, memória. a Hiroshi, o Atanabe, Hiroshi o Táfila. Um dia a gente não vai nem conseguir mais agradecer. tá? por cada um. O Alessandro aqui, que eu não sei quem é, Ah, não sabemos. O né? Alessandro Fugudê. o Jay, que a gente não sabe o que é. Ó, Então, ó, Ai, quem falando nisso, amanhã tem festa. eu ia falar, quem for de Porto Alegre, Edmara. amanhã, se quiser fazer balada Vai com a ter gente, baladinha com as a gente vai amigas. estar no Vale. É. tá? Desce 90. Tem uma Tem propaganda 90. aqui, valem. Amanhã, então, Nos nós caras 4 no 90, Vale 2000 lá, no Vale tá? Bar amanhã. Então, ó, amanhã É cedinho, encontrem é com a 20 gente. horas, começa às 20 Tem horas. sofá pra gente sentar. Tem Sofá. sofá. Ainda não tem café, mas eu vou fazer com que coloquem café Ó, lá. não, o Patriota acaba com a gente. Patriota, idade relativa. Pra quem tem 80, vocês são umas meninas. Ah, Acaba com a gente. É verdade. tá bom.
Beijo, obrigada. Beijo, por participar, gente. Boa noite, obrigada. Compartilha, ativa o Espalha, sininho. espalha. Divulga para as amigas. E E live que vem quarta-feira aí de novo? Vamos falar sobre Quarta-feira às rotina. 8h30, tá, gente? Acabou o Pré-jogo. futebol. Rotina. Pré-jogo, é pré-jogo, tá passando agora. Beijo, Vini, boa noite. Beijo. Beijo! Tem que desligar lá. Tem. Não sei que desligar. Olha os seus bastidores. A nós. Damos uma dançadinha no final aqui. Calma. Eu não A gente sei tá tentando ir desligar. embora. Como um amigo meu disse, Regina, toda live tá você rindo no final. Sim, a gente